Imagine a cena. Você está em casa. Uma conversa acontece ao redor da mesa, mas algumas palavras parecem escapar, como se fossem ditas atrás de uma parede. Esse esforço constante para preencher lacunas, para decifrar frases incompletas, não é apenas cansativo. Ele muda a forma como o cérebro trabalha. A ciência hoje mostra algo que até pouco tempo atrás parecia improvável. Quando a audição não é tratada, o cérebro precisa se esforçar mais para entender sons e vozes, desviando energia de funções essenciais como atenção, memória e raciocínio. E esse roubo de energia é cumulativo, podendo acelerar o declínio cognitivo em quem já está acima dos 60 anos. Pesquisadores de universidades renomadas, analisando dados de centenas de milhares de idosos, observaram que a perda auditiva não é só uma questão de comunicação ou de qualidade de vida, mas um dos fatores modificáveis mais fortes para o desenvolvimento de demência. Ou seja, algo que pode ser prevenido, diferente de outros fatores que exigem mudanças complexas como dieta, exercícios ou medicação. A audição tem hoje um caminho prático: diagnóstico rápido e reabilitação com aparelhos auditivos modernos. E a pergunta que guia esta investigação é simples, mas poderosa. Será que usar um aparelho auditivo, algo aparentemente trivial, pode proteger a memória e o cérebro de forma duradoura? Um estudo de grande impacto, publicado em revistas médicas de prestígio, trouxe evidências robustas. Indivíduos que trataram a perda auditiva apresentaram declínio cognitivo significativamente mais lento do que aqueles que não trataram. Isso muda toda a lógica preventiva. Se antes falávamos em ouvir melhor para se comunicar melhor, hoje a mensagem vai além. Ouvir melhor para pensar melhor, lembrar melhor e viver com mais autonomia. Essa mudança de perspectiva é vital porque conecta algo físico e perceptível, a perda da audição, a algo invisível e temido, a perda da memória e da independência. Esse elo científico entre som e cognição cria uma nova narrativa para a saúde depois dos 60. Cuidar da audição não é vaidade, não é luxo, não é apenas qualidade de vida. É uma forma de proteger o cérebro contra doenças que roubam a identidade, a história e a autonomia. E esse é o primeiro tijolo da rota que vamos construir neste roteiro. Uma jornada que começa pelo ouvido, mas cujo destino final é a preservação da mente. A perda auditiva é tão comum no envelhecimento que muitos a tratam como algo normal, quase inevitável, mas os números mostram que ela vai muito além de um simples incômodo. Estimativas globais indicam que mais de 430 milhões de pessoas vivem hoje com algum grau de perda auditiva incapacitante, e entre os idosos acima de 60 anos, esse número cresce de forma exponencial. Em levantamentos nacionais recentes, quase 1 a cada 3 idosos apresenta perda auditiva significativa, e em alguns países esse índice chega a quase metade da população idosa. O que antes era interpretado como uma dificuldade social ou uma limitação sensorial, hoje aparece em relatórios médicos como um fator crítico de risco para a demência, superando até condições como hipertensão ou diabetes em termos de impacto. O risco não é pequeno. Estudos longitudinais que acompanharam milhares de idosos por mais de uma década mostraram que a perda auditiva não tratada está associada a um risco de até 2 vezes maior de desenvolver demência. Em casos de perda severa, o risco pode chegar a quase 5 vezes. Esses números são comparáveis a fatores clássicos de risco para doenças neurológicas, como obesidade ou tabagismo, o que muda completamente a forma como a saúde auditiva deve ser encarada. Não se trata mais de algo secundário ou estético, mas de uma condição que influencia diretamente a capacidade do cérebro de manter memória, linguagem, planejamento e autonomia. O problema ganha ainda mais gravidade quando olhamos para o atraso no diagnóstico. Em média, uma pessoa demora de 7 a 10 anos para buscar ajuda após os primeiros sinais de perda auditiva. Isso significa quase uma década de sobrecarga cerebral, de esforço cognitivo desnecessário e de isolamento social que poderia ter sido evitado. Durante esse período, o cérebro se adapta de forma negativa. Áreas ligadas à memória e à atenção são desviadas para decodificar sons.
enquanto conexões neurais importantes se enfraquecem por falta de estímulo auditivo. Esse fenômeno, chamado de desuso neural, contribui para a aceleração do declínio cognitivo. Os números se refletem também em custos sociais e de saúde. Em países em envelhecimento rápido, como o Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que a perda auditiva não tratada representa bilhões em custos anuais, desde maior dependência, mais internações, até maior necessidade de cuidadores. Cada caso de perda auditiva ignorada significa não apenas uma pessoa com dificuldade de ouvir, mas uma família sobrecarregada, um sistema de saúde pressionado e um risco coletivo de aumento da prevalência de demência em escala populacional. Portanto, quando falamos em audição e memória, não falamos de algo restrito ao indivíduo que usa ou não um aparelho. Falamos de uma questão de saúde pública, que carrega números pesados e consequências profundas. Entender esse peso é fundamental para abrir caminho para a solução. O tratamento auditivo não apenas devolve sons ao ouvido, mas devolve qualidade de vida e proteção ao cérebro. O debate sobre a relação entre audição e memória ganhou força nos últimos anos, mas foi em 2023 que um dos maiores marcos científicos trouxe evidências robustas: o ensaio clínico ACHIEVE. Esse estudo foi desenhado para responder de forma objetiva a uma pergunta que há décadas circulava entre médicos e pacientes. Será que tratar a perda auditiva com aparelhos auditivos realmente desacelera o declínio cognitivo? Diferente de análises observacionais, que apenas acompanham populações ao longo do tempo, o ACHIEVE foi um ensaio controlado e randomizado, ou seja, o padrão mais alto de qualidade científica. Foram incluídos mais de 900 idosos, com idades entre 70 e 84 anos, todos apresentando perda auditiva de grau leve a moderado, mas sem demência no início do estudo. Eles foram divididos em dois grupos. Um recebeu intervenção auditiva completa, com aparelhos auditivos modernos, treinamento de adaptação e acompanhamento especializado. O outro recebeu apenas um programa de envelhecimento saudável, com orientações sobre exercícios, dieta e estilo de vida. Durante 3 anos, os participantes foram avaliados em testes de memória, atenção e velocidade de processamento. Os resultados chamaram a atenção da comunidade científica. Entre os idosos considerados de alto risco, aqueles com histórico familiar de declínio cognitivo, doenças crônicas ou fatores que aumentavam a vulnerabilidade cerebral, o uso dos aparelhos auditivos reduziu em quase 50% a taxa de declínio cognitivo em comparação ao grupo controle. Isso significa que, para quem mais precisava, a intervenção auditiva não apenas melhorou a percepção de sons, mas também preservou funções cerebrais críticas. Em idosos de menor risco, a diferença foi menos expressiva, mas ainda assim positiva. Outro dado relevante do ACHIEVE foi a melhora no engajamento social. Os participantes que receberam os aparelhos relatavam maior interação com amigos e familiares, menos sintomas depressivos e melhor qualidade de vida. Essa dimensão social importa, porque o isolamento é um dos maiores aceleradores do declínio cognitivo. Ou seja, o benefício não é apenas direto, do ouvido para o cérebro, mas também indireto, pela restauração de laços e interações que mantêm a mente ativa. O impacto do ACHIEVE foi tão grande que passou a ser citado em relatórios internacionais e em novas diretrizes de saúde. Ele demonstrou que aparelhos auditivos não podem mais ser vistos como meros acessórios de comunicação. Eles são ferramentas de preservação cognitiva, com potencial de mudar o rumo do envelhecimento cerebral. Esse é o ponto central que coloca a audição como prioridade na medicina preventiva e redefine a forma como pensamos em envelhecer com autonomia. Em 2024, a Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care, um dos grupos mais respeitados na medicina mundial, reforçou de forma contundente aquilo que os números já vinham apontando. A perda auditiva é o fator de risco modificável mais importante para a demência. Esse relatório não surgiu do nada. Ele reuniu décadas de dados, revisões de dezenas de estudos populacionais e evidências clínicas como as do ensaio ACHIEVE.
O resultado foi uma mensagem clara, direta e difícil de ignorar. Entre todos os fatores de risco que podemos mudar ao longo da vida, como hipertensão, tabagismo, obesidade, sedentarismo e isolamento social, a perda auditiva ocupa o primeiro lugar em impacto. A razão é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A audição é uma porta de entrada constante de estímulos para o cérebro. Quando essa porta se fecha ou se estreita, o cérebro não apenas perde informações do ambiente, mas também sofre um rebaixamento de atividade em regiões críticas ligadas à memória e à linguagem. Com o tempo, essa subestimulação abre caminho para o enfraquecimento de conexões neurais e acelera a vulnerabilidade a processos neurodegenerativos. A comissão deixou claro: tratar a perda auditiva precocemente pode atrasar, em escala populacional, milhares de novos casos de demência. Um dado de destaque do relatório foi a estimativa de que até 8% dos casos globais de demência poderiam ser prevenidos ou adiados com o tratamento adequado da perda auditiva. Em números absolutos, isso significa milhões de pessoas preservando sua memória e independência apenas por meio de uma intervenção auditiva acessível. Para comparação, fatores como sedentarismo ou hipertensão aparecem em posições inferiores na lista de impacto, mostrando que, muitas vezes, um simples aparelho auditivo pode ser tão ou mais eficaz para proteger o cérebro do que outras medidas tradicionais. Além disso, a Lancet Commission trouxe um alerta social: ignorar a perda auditiva amplia desigualdades. Idosos de baixa renda ou em regiões sem acesso a diagnóstico acabam privados não só do direito de ouvir, mas também da chance de reduzir seu risco de demência. Isso transforma a audição em um tema de saúde pública global, que precisa ser abordado com políticas de acesso a aparelhos auditivos, campanhas de conscientização e treinamento de profissionais de saúde. Portanto, o recado de 2024 não poderia ser mais claro. Se há um ponto de partida estratégico para proteger o cérebro no envelhecimento, ele está no ouvido. Tratar a audição não é apenas devolver sons, mas investir em uma espécie de seguro cognitivo contra a perda de memória. A comissão coloca esse tema no centro da agenda médica mundial, e cabe a cada família enxergar que cuidar da audição é, acima de tudo, cuidar da mente e da autonomia. Nem todos os idosos apresentam o mesmo risco de declínio cognitivo ligado à perda auditiva. A ciência mostra que existem perfis específicos que mais se beneficiam quando o tratamento é iniciado cedo, antes que os danos se acumulem. Entre eles estão os idosos com histórico familiar de demência, aqueles que já enfrentam doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, e também pessoas que vivem em contextos de maior isolamento social. Para esses grupos, cada ano de atraso no tratamento pode representar uma aceleração significativa no declínio cognitivo, pois o cérebro já enfrenta outras pressões que comprometem sua reserva funcional. Outro ponto importante é a diferença entre tratar cedo e tarde. Estudos longitudinais confirmam que quanto mais cedo a perda auditiva é identificada e tratada, maiores são os ganhos em preservação cognitiva. Quando o idoso começa a usar aparelhos auditivos, logo nos primeiros sinais de perda, o cérebro consegue manter suas redes de memória e linguagem ativas, evitando o desuso neural. Já quando o tratamento é iniciado tarde, após anos de perda auditiva não tratada, os aparelhos ainda trazem benefícios claros, como melhor comunicação e maior qualidade de vida. Mas o potencial de recuperação cognitiva é mais limitado, pois parte das conexões cerebrais já sofreu desgaste irreversível. Perfis de risco também incluem idosos com maior exposição a ambientes ruidosos ao longo da vida, como trabalhadores de fábricas, motoristas, agricultores e militares. Nesses casos, a perda auditiva costuma surgir mais cedo e de forma mais intensa, aumentando a necessidade de monitoramento regular. Da mesma forma, pessoas com baixo nível de escolaridade apresentam maior vulnerabilidade, porque sua reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de compensar perdas, tende a ser menor, e isso
faz com que o impacto da perda auditiva seja mais rápido e mais profundo. Outro grupo que merece atenção é o dos idosos que já relatam dificuldades de memória, mesmo sem diagnóstico de demência. Para eles, tratar a audição pode ser a diferença entre estabilizar os sintomas e avançar para um quadro mais grave. Esse é um ponto central que médicos vêm reforçando. Não se deve esperar que a perda auditiva fique mais forte para então buscar ajuda. Quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção, maior a chance de preservar a cognição e a independência no longo prazo. Assim, entender quem mais se beneficia do tratamento auditivo é também uma forma de organizar prioridades em saúde. Identificar os perfis de risco e agir cedo significa transformar a audição em uma ferramenta de prevenção ativa contra a demência. É a diferença entre envelhecer, enfrentando as limitações impostas pela perda cognitiva, ou viver com mais autonomia, comunicação plena e participação social. A perda auditiva não acontece de um dia para o outro, e justamente por ser gradual, muitos idosos não percebem o impacto real que ela exerce sobre a mente. O processo é silencioso, mas cria um ciclo perigoso que começa no ouvido e termina no cérebro. O primeiro elo desse ciclo é o isolamento social. Quando ouvir se torna difícil, participar de conversas em família, acompanhar reuniões sociais ou até entender a televisão exige esforço. Aos poucos, a pessoa passa a evitar encontros, a se retirar de atividades coletivas e a se sentir deslocada. Esse afastamento não é apenas emocional. Ele priva o cérebro de estímulos sociais e linguísticos, que são fundamentais para manter as redes neurais ativas. O segundo elo é o estresse cognitivo. Um idoso com perda auditiva não tratada gasta energia mental extra para decifrar cada frase e cada som. Esse esforço contínuo sobrecarrega o cérebro, desviando recursos de funções essenciais como memória de curto prazo, raciocínio lógico e concentração. É como se uma parte da mente estivesse sempre ocupada em traduzir sons distorcidos, deixando menos capacidade para aprender, registrar novas informações ou organizar pensamentos. Esse esforço invisível cria fadiga mental, que muitas vezes é confundida com sintomas iniciais de demência. Com o tempo surge o terceiro elo, a aceleração do declínio cognitivo. O cérebro é um órgão plástico que se fortalece quando é estimulado. Quando a audição falha e o idoso deixa de participar ativamente das conversas e das experiências sociais, áreas cerebrais ligadas à linguagem e à memória entram em desuso. Esse desuso enfraquece conexões neurais, reduz a eficiência da comunicação entre diferentes regiões do cérebro e abre espaço para processos degenerativos mais rápidos. O que começou como uma dificuldade de ouvir vozes claras em ambientes ruidosos pode, anos depois, se manifestar como lapsos de memória, dificuldade de planejamento ou desorientação. Esse ciclo silencioso também tem impacto emocional. A sensação de estar fora da conversa aumenta o risco de depressão e ansiedade, condições que por si só aceleram a perda cognitiva. O idoso que deixa de ouvir bem não apenas se isola, mas também perde autoestima, confiança e motivação para se engajar em atividades sociais e cognitivas. O resultado é um efeito dominó: menos interação, mais esforço mental, maior desgaste cerebral. Romper esse ciclo é possível, mas exige ação precoce. A introdução de aparelhos auditivos, combinada a apoio familiar e acompanhamento fonoaudiológico, devolve a clareza dos sons, reduz o estresse cognitivo e incentiva a reintegração social. Isso interrompe a cadeia de isolamento, esforço excessivo e desuso neural, criando um caminho de preservação cognitiva. É por isso que especialistas reforçam que a perda auditiva nunca deve ser subestimada. Ela é o início de um ciclo invisível que pode comprometer a mente de forma duradoura. O cuidado com a audição não precisa começar em consultórios sofisticados ou com aparelhos de alta tecnologia. Muitas vezes, o primeiro passo pode ser dado dentro de casa, de forma simples, rápida e sem custo algum. Hoje existem ferramentas digitais desenvolvidas por universidades e organizações de saúde que permitem fazer um teste auditivo preliminar,
usando apenas um celular ou computador com fones de ouvido. Esses testes avaliam a capacidade de identificar sons em diferentes frequências e intensidades, simulando o que acontece em uma consulta de triagem. Embora não substituam o diagnóstico médico, eles oferecem uma primeira noção clara. Será que a minha audição está dentro do esperado para a minha idade? Ou já apresenta sinais de perda significativa? Um dos testes mais usados é o de percepção de palavras em ambientes ruidosos. A lógica é simples. O aplicativo ou site reproduz frases ou números com ruídos de fundo, como se fosse uma conversa em um restaurante cheio, e o usuário precisa identificar o que foi dito. Se a dificuldade for grande, isso já serve como sinal de alerta para procurar um especialista. Outro teste comum mede a percepção de tons puros em diferentes faixas de frequência. Muitas pessoas percebem, por exemplo, que já não escutam bem sons agudos, como o canto de pássaros ou o tilintar de chaves, mas não se dão conta até que o teste mostra a perda de forma objetiva. Além dos recursos digitais, existem sinais práticos que qualquer família pode observar no dia a dia e que funcionam como um teste caseiro. Aumentar demais o volume da televisão, pedir constantemente para repetir frases, evitar telefonemas porque a voz do outro lado parece distante, ou confundir palavras simples em conversas, são indícios claros de que algo mudou na audição. Essas pequenas pistas não devem ser ignoradas, pois quanto antes forem levadas em consideração, mais cedo o idoso pode receber ajuda adequada. É importante destacar que esses testes em casa têm um valor motivacional. Eles mostram ao idoso que a dificuldade é real e que não é apenas implicância da família. Muitas vezes, a negação é um obstáculo maior que a própria perda auditiva, e ver um resultado claro, mesmo que simples, ajuda a convencer da necessidade de buscar orientação profissional. Da mesma forma, esses testes oferecem ao familiar um argumento concreto para apoiar a decisão do idoso. Portanto, o primeiro passo está ao alcance de todos. Antes de esperar uma consulta ou se sentir inseguro, realizar um teste em casa pode ser o gatilho para iniciar a jornada de cuidado auditivo. Ele não substitui exames médicos, mas abre a porta para o diagnóstico formal, para a adaptação de aparelhos auditivos e, mais do que isso, para a preservação da memória e da autonomia. Depois do primeiro passo em casa, vem o momento decisivo: procurar ajuda profissional. A consulta especializada é o elo que transforma a suspeita em diagnóstico e o diagnóstico em solução. O caminho ideal começa no becoparo otorrinolaringologista, médico responsável pela saúde do ouvido, nariz e garganta. Ele é quem avalia se a perda auditiva está ligada a causas simples e reversíveis, como excesso de cera ou infecções, ou se já se trata de um processo de perda neurosensorial, típico do envelhecimento. Em paralelo, o mitofonoaudiólogo desempenha papel central na avaliação detalhada e no acompanhamento do uso de aparelhos auditivos, sendo muitas vezes o profissional que acompanhará o idoso por mais tempo nessa jornada. Mas a grande pergunta é: quando procurar ajuda? A resposta é clara: ao menor sinal de dificuldade em ouvir. Não é preciso esperar a perda se agravar. Sinais como aumentar o volume da televisão, sentir dificuldade em acompanhar conversas em locais movimentados, confundir palavras parecidas ou pedir constantemente para repetir frases já justificam a avaliação. Outro ponto crítico é quando familiares percebem mudanças comportamentais, como retraimento social ou irritação em situações de comunicação. Esses sinais podem indicar que a audição já está interferindo no bem-estar emocional e cognitivo. Na consulta, alguns exames básicos ajudam a mapear a perda auditiva. O primeiro é a audiometria tonal liminar, que mede a sensibilidade auditiva em diferentes frequências e mostra, em gráfico, se a perda é leve, moderada ou severa. Outro exame importante é a audiometria vocal, que avalia a capacidade de entender palavras em diferentes intensidades sonoras, simulando situações do dia a dia. Em alguns casos, o otorrino pode solicitar exames de imagem, como ressonância magnética, para descartar causas neurológicas, ou timpanometria, que avalia a integridade do ouvido médio. A grande vantagem desses exames
é que eles fornecem um mapa objetivo da audição, permitindo que a adaptação de aparelhos auditivos seja feita de forma personalizada. Não se trata de um aparelho para todos, mas de ajustar tecnologia ao tipo e grau de perda de cada paciente. Além disso, o acompanhamento periódico, geralmente a cada 6 meses ou 1 ano, é essencial para recalibrar o tratamento conforme a evolução da audição e das necessidades cognitivas. Buscar essa avaliação profissional cedo não só antecipa o benefício dos aparelhos auditivos, como também evita anos de esforço mental desnecessário e isolamento social. É nesse ponto que a prevenção se consolida, quando ciência e cuidado especializado se encontram para devolver sons, preservar memória e proteger a autonomia. Durante muito tempo, os aparelhos auditivos carregaram o estigma de serem incômodos, grandes, pouco eficazes e até motivo de constrangimento social. Muitos idosos evitavam usá-los porque se sentiam marcados pela aparência do dispositivo, além de relatarem desconforto físico e som metálico artificial. Porém, os avanços tecnológicos da última década transformaram radicalmente esse cenário. Hoje, os aparelhos auditivos são discretos, leves, altamente personalizáveis e com qualidade sonora que se aproxima da audição natural, tornando-se aliados não apenas para ouvir, mas para proteger a cognição. O primeiro grande salto foi no Turro Design. Modelos atuais podem ser praticamente invisíveis, adaptados para ficarem dentro do canal auditivo ou atrás da orelha com tamanhos mínimos. Essa evolução reduziu a barreira estética e fez com que muitos idosos se sentissem mais confortáveis em usá-los no convívio social. Além disso, os aparelhos são moldados de forma personalizada, garantindo encaixe anatômico e conforto durante longas horas de uso, o que antes era um dos principais motivos de abandono. O segundo avanço está no passo desempenho sonoro. Com microprocessadores cada vez mais sofisticados, os aparelhos auditivos atuais conseguem diferenciar vozes de ruídos de fundo, oferecendo clareza em ambientes como restaurantes, igrejas ou reuniões familiares. Essa capacidade de filtrar o som é crucial para reduzir o esforço cognitivo, permitindo que o idoso participe das conversas sem fadiga mental. Alguns modelos utilizam inteligência artificial para aprender os padrões sonoros mais frequentes do usuário e ajustar automaticamente o volume e a nitidez, criando uma experiência personalizada. Outro aspecto revolucionário foi a integração com tecnologias digitais. Hoje, aparelhos auditivos podem ser conectados a celulares via Bluetooth, funcionando como fones sem fio que transmitem ligações, músicas e até a voz de familiares em videochamadas diretamente para o ouvido. Isso transforma o dispositivo em algo mais do que um tratamento. Ele se torna parte da vida digital do idoso, permitindo maior interação com familiares e amigos mesmo à distância. Quanto ao preço, ainda existe uma percepção de que aparelhos auditivos são inacessíveis, mas o mercado vem se diversificando. Há linhas populares com recursos básicos que já oferecem boa qualidade sonora e linhas premium com todas as funções avançadas, cabendo ao especialista ajudar na escolha segundo as necessidades do paciente e o orçamento disponível. Em alguns países, incluindo o Brasil, políticas públicas e planos de saúde vêm ampliando o acesso, distribuindo gratuitamente aparelhos para idosos pelo SUS ou oferecendo descontos por meio de convênios. Essa democratização é essencial para reduzir desigualdades e garantir que mais pessoas possam usufruir dos benefícios cognitivos do tratamento auditivo. Por fim, o treinamento e adaptação também evoluíram. Não basta entregar o aparelho. Hoje, há programas guiados por fonoaudiólogos que ensinam o idoso a reaprender a ouvir, ajustando gradualmente a sensibilidade e ajudando o cérebro a se acostumar com os novos estímulos. Isso aumenta a taxa de adesão e transforma o aparelho em um recurso realmente eficaz. Assim, o que antes era visto como um incômodo, hoje se consolida como uma das tecnologias mais importantes para preservar memória, comunicação e qualidade de vida. Colocar um aparelho auditivo pela primeira vez não é como vestir um óculos novo.
Enquanto a visão se ajusta quase imediatamente às lentes corretivas, a audição precisa de um processo gradual de reaprendizado, porque o cérebro ficou anos se esforçando para decifrar sons distorcidos ou incompletos. Quando o idoso volta a receber estímulos auditivos claros, muitas vezes sente estranhamento. A própria voz parece diferente, os ruídos do ambiente soam exagerados e até sons esquecidos, como o canto de pássaros ou o barulho da água correndo, podem gerar surpresa ou incômodo. Esse momento exige paciência e treinamento, pois o cérebro precisa reorganizar suas conexões para processar novamente a plenitude sonora. O primeiro passo da adaptação é o uso gradual. Especialistas recomendam começar com algumas horas por dia, em ambientes tranquilos, para que o idoso se acostume com os sons básicos sem sobrecarga. Aos poucos, o tempo de uso é ampliado, e situações mais complexas, como conversar em locais com várias pessoas ou sair para ambientes públicos, são introduzidas. Essa progressão permite que o cérebro se readapte sem gerar frustração. É comum que nas primeiras semanas surjam relatos de fadiga auditiva, mas isso é esperado e sinal de que o sistema nervoso está reorganizando suas conexões. Outro elemento essencial é o treinamento auditivo orientado. Fonoaudiólogos utilizam exercícios específicos que estimulam a discriminação de sons, a percepção de palavras em ambientes ruidosos e a memorização de sequências sonoras. Existem também aplicativos e programas digitais que auxiliam nesse processo, transformando a adaptação em uma rotina prática que pode ser feita em casa. O objetivo não é apenas ouvir melhor, mas restaurar a agilidade do cérebro em interpretar sons complexos, algo que se perde com a falta de estímulo auditivo ao longo dos anos. O apoio da família também desempenha papel crucial. Conversar de frente para o idoso, articular bem as palavras e evitar falar de costas ou em ambientes barulhentos ajuda a construir confiança no uso do aparelho. Pequenos ajustes no dia a dia, como reduzir o som da televisão quando se conversa ou garantir boa iluminação para a leitura labial complementar, aumentam a eficácia da adaptação. Mais do que tecnologia, o que se cria é um ambiente favorável para que o idoso volte a se sentir incluído e capaz de participar plenamente das interações. A fase de adaptação costuma durar de 3 a 6 meses, mas cada pessoa tem seu ritmo. O mais importante é entender que o aparelho auditivo não é uma solução mágica instantânea, e sim uma ferramenta que exige prática contínua. Quando bem conduzido, esse processo leva a um ponto transformador. O idoso não apenas volta a ouvir melhor, mas também reduz o esforço cognitivo, fortalece a memória e restaura a autoconfiança. O treino auditivo é, portanto, uma ponte entre a tecnologia e a preservação da mente. Uma prova de que reaprender a ouvir é também reaprender a viver. Apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda existe um obstáculo silencioso que impede muitos idosos de tratarem a perda auditiva: o preconceito. Em grande parte dos casos, a resistência não está no preço ou no acesso, mas no impacto emocional e social associado ao uso do aparelho. Muitos idosos enxergam o dispositivo como um símbolo de fragilidade, como se admitir a necessidade de um aparelho auditivo fosse admitir a própria velhice ou incapacidade. Esse estigma cria uma barreira que atrasa o diagnóstico e prolonga o sofrimento cognitivo. Além do preconceito, há também o desconhecimento. Muitos acreditam que a perda auditiva é algo natural da idade e que não há nada a ser feito, ignorando o fato de que tratar a audição pode proteger a memória e a independência. Outros desconfiam da eficácia, lembrando dos antigos aparelhos grandes e incômodos, sem saber que a tecnologia evoluiu para modelos discretos e confortáveis. Essa falta de informação contribui para que os idosos demorem até 10 anos entre os primeiros sinais de perda e a busca por ajuda profissional, um atraso que pode custar caro em termos de cognição. A família desempenha um papel fundamental na superação dessas barreiras. Mais do que insistir, é preciso acolher. Evitar frases como "você não escuta nada" ou
precisa usar porque atrapalha todo mundo é essencial para não reforçar a resistência. Em vez disso, é melhor adotar uma abordagem empática, mostrando que a dificuldade auditiva não é um defeito pessoal, mas uma condição de saúde comum que tem solução. Relatos positivos de outros familiares ou amigos que usam aparelhos auditivos também ajudam a quebrar o estigma. Outro ponto importante é o de apoio na adaptação. O processo pode ser desafiador e o idoso que sente estranhamento nas primeiras semanas tende a abandonar o uso se não tiver incentivo. Familiares podem participar das consultas, aprender junto com o idoso a ajustar o aparelho e celebrar pequenas conquistas, como conseguir acompanhar uma conversa em grupo ou atender o telefone sem dificuldade. Essas vitórias reforçam a percepção de que o esforço vale a pena. É preciso lembrar que a resistência não é apenas uma questão individual. O preconceito social também pesa. Idosos relatam medo de comentários, piadas ou olhares de estranhamento ao usar aparelhos auditivos. Nesse sentido, campanhas de conscientização e a normalização do uso desses dispositivos, assim como já aconteceu com os óculos de grau, são fundamentais. Afinal, ninguém vê fragilidade em quem usa óculos, mas sim uma atitude de cuidado. O mesmo precisa acontecer com a audição. Superar as barreiras e preconceitos é, portanto, um passo tão importante quanto o diagnóstico ou a tecnologia. A família que compreende, incentiva e apoia transforma o aparelho auditivo de um símbolo de velhice em um símbolo de autonomia. E quando isso acontece, o idoso não apenas volta a ouvir, mas também se reconecta com sua identidade, sua memória e seu papel ativo na vida social. Quando a perda auditiva é tratada, não é apenas o som que retorna, mas uma cadeia de benefícios que reverbera em diferentes áreas da vida. É o chamado efeito dominó positivo. Ao devolver a clareza sonora, os aparelhos auditivos reduzem o esforço cognitivo, permitem maior participação em conversas, restauram a vida social e, por consequência, estimulam a memória e a preservação cognitiva. Esse processo acontece porque o cérebro volta a receber estímulos auditivos completos e variados, o que fortalece redes neurais que estavam em desuso e reativa funções essenciais para o raciocínio e a lembrança. Um dos primeiros efeitos percebidos é a mera integração social. O idoso que antes evitava encontros por não conseguir acompanhar diálogos em grupo, volta a frequentar reuniões familiares, celebrações religiosas e rodas de conversa. Essa retomada das interações reduz o isolamento, aumenta a autoestima e cria um ambiente rico em estímulos cognitivos. Cada conversa, cada história ouvida e cada risada compartilhada funciona como um exercício natural para o cérebro, comparável a um treino constante de atenção e memória. Outro impacto está no alívio da sobrecarga mental. Sem aparelhos, o cérebro gasta energia desproporcional tentando decifrar sons incompletos. Com a amplificação adequada, essa energia é liberada para outras funções, como planejar tarefas, lembrar compromissos ou aprender coisas novas. Estudos mostram que idosos que usam aparelhos auditivos relatam menos fadiga mental, maior disposição para atividades cognitivas e até melhora no humor, uma vez que não se sentem mais excluídos das interações. O estímulo auditivo também tem efeitos diretos sobre a plasticidade cerebral. Pesquisas de neuroimagem mostram que áreas do cérebro que estavam subutilizadas em pessoas com perda auditiva voltam a se ativar após meses de uso regular dos aparelhos. Essa reativação fortalece a comunicação entre regiões responsáveis por memória, linguagem e atenção, criando uma base mais sólida contra o avanço do declínio cognitivo. É como se a audição funcionasse como um exercício cerebral que mantém o cérebro ativo e resiliente. Além disso, o efeito dominó se estende ao bem-estar emocional. Ouvir novamente os sons da natureza, acompanhar músicas queridas ou simplesmente entender claramente a voz de um neto gera uma sensação de pertencimento e felicidade que reduz sintomas depressivos e ansiosos. Essa melhora emocional, por sua vez, reforça o engajamento social e cognitivo, fechando um ciclo virtuoso. Portanto, tratar a audição não é apenas corrigir um sentido,
mas desencadear uma reação em cadeia que atinge corpo, mente e emoções. Esse efeito dominó positivo mostra que cada pequeno ajuste feito no ouvido pode se transformar em um grande investimento na memória, na autonomia e na qualidade de vida. Nada traduz melhor a importância do tratamento auditivo do que as histórias reais de quem viveu na prática a diferença entre ouvir mal e reaprender a ouvir. Os números das pesquisas são claros, mas é quando eles ganham rosto, nome e emoção que se tornam ainda mais poderosos. Um dos exemplos frequentemente citados em congressos de fonoaudiologia é o de idosos que, após anos de isolamento, voltaram a se engajar em atividades sociais e cognitivas apenas algumas semanas depois de começarem a usar aparelhos auditivos. Esses relatos mostram que o impacto vai além da audição. Ele toca diretamente a identidade, a memória e a relação da pessoa com o mundo. Imagine o caso de um senhor de 74 anos que havia parado de frequentar encontros com amigos porque não conseguia mais acompanhar as conversas. A família relatava que sua memória estava falhando, que ele se irritava facilmente e passava a maior parte do tempo em silêncio. Após iniciar o uso de aparelhos auditivos modernos, em poucos meses, ele voltou a participar de jogos de cartas, a contar histórias antigas e até a se interessar por aprender a usar aplicativos no celular. A memória que parecia se apagar foi reacendida com o retorno da interação social e do estímulo auditivo. Outro exemplo vem de uma senhora de 68 anos, professora aposentada, que sempre teve orgulho de sua memória para nomes e detalhes. Com a perda auditiva, começou a se sentir confusa e esquecida, evitando dar aulas de reforço voluntárias na comunidade. Quando decidiu procurar ajuda e passou a usar aparelhos auditivos adaptados ao seu grau de perda, não apenas voltou a ouvir com clareza, mas também retomou suas atividades pedagógicas. Estudos de acompanhamento mostraram que sua performance em testes cognitivos melhorou significativamente, confirmando que a memória pode ser fortalecida quando o cérebro volta a ser estimulado pelos sons do ambiente. Há ainda histórias documentadas em pesquisas clínicas. No próprio ensaio Achieve, diversos participantes relataram que a melhora da audição os ajudou a recuperar confiança em tarefas cotidianas, como cozinhar enquanto ouviam rádio, acompanhar notícias ou simplesmente conversar ao telefone com familiares. Essa confiança devolvida é uma forma indireta de preservação cognitiva, porque mantém a mente ativa, engajada e funcional. O mais marcante é perceber que muitos desses idosos não sabiam que a perda auditiva tinha relação com memória. Descobriram isso apenas ao ver a mudança em si mesmos. Essas histórias mostram que o tratamento auditivo não é apenas uma recomendação médica abstrata, mas um recurso concreto que transforma vidas. Cada idoso que decide enfrentar o preconceito, buscar diagnóstico e usar aparelhos auditivos não está apenas recuperando sons, está recuperando lembranças, relacionamentos e autonomia. São esses relatos de vida que tornam palpável a mensagem que a ciência já comprovou. Cuidar da audição é cuidar do cérebro, e cada experiência pessoal é um testemunho de que essa rota vale a pena. Chegamos ao momento de transformar todo o conhecimento em um guia prático, passo a passo, para que qualquer idoso ou família saiba exatamente o que fazer diante da suspeita ou confirmação de perda auditiva. Essa é a rota da audição, um caminho estruturado que começa no reconhecimento dos sinais mais simples e termina na adaptação plena dos aparelhos auditivos, com o cérebro protegido e a memória estimulada. Passo 1. Observação no dia a dia. O ponto de partida é prestar atenção a sinais práticos, dificuldade em acompanhar conversas, necessidade constante de pedir para repetir frases, aumento exagerado do volume da televisão, evitar telefonemas ou confundir palavras comuns. Esses indícios funcionam como os primeiros alertas de que a audição está mudando. Passo 2. Teste caseiro. Antes mesmo da consulta, é possível fazer testes rápidos e gratuitos em casa, disponíveis em sites confiáveis e aplicativos de saúde auditiva. Avaliar a percepção de palavras em ambientes ruidosos ou a audição de sons agudos já fornece uma primeira noção se existe perda auditiva significativa.
Passo 3. Consulta com especialista. O próximo passo é agendar avaliação com um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Esses profissionais confirmam o diagnóstico, identificam o tipo e o grau de perda auditiva e descartam causas reversíveis, como excesso de cera. Passo 4. Exames objetivos. A audiometria tonal e vocal, além de exames complementares, mostram o mapa exato da audição e direcionam para o tratamento mais adequado. Esses resultados são essenciais para que a adaptação seja personalizada. Passo 5. Escolha do aparelho auditivo. Com base no diagnóstico, o fonoaudiólogo indica o modelo mais adequado, levando em conta não apenas o grau de perda, mas também o estilo de vida, as necessidades sociais e o orçamento do paciente. É importante entender que existem linhas básicas e premium, todas com benefícios reais. Passo 6. Adaptação progressiva. O idoso deve iniciar o uso de forma gradual, começando em ambientes tranquilos e ampliando para situações mais complexas. Nesse período, o acompanhamento do fonoaudiólogo garante ajustes finos e orienta exercícios auditivos que aceleram o reaprendizado. Passo 7. Apoio familiar. A família precisa estar presente, incentivando, evitando críticas e celebrando conquistas. O ambiente acolhedor é decisivo para que o idoso não desista diante do estranhamento inicial. Passo 8. Revisões periódicas. A cada 6 meses ou 1 ano, o aparelho deve ser reavaliado e ajustado conforme mudanças na audição ou novas necessidades do paciente. Esse acompanhamento garante que o benefício seja contínuo e efetivo. Seguir essa rota é mais do que uma recomendação médica. É uma estratégia prática de proteção cerebral. A ciência mostra que cada etapa vencida reduz o risco de declínio cognitivo e fortalece a memória. Por isso, o checklist da rota da audição deve ser entendido como um mapa de independência e preservação da identidade. Quanto antes ele for seguido, maiores serão os ganhos em qualidade de vida, autonomia e longevidade saudável. Chegamos ao momento de transformar todo o conhecimento em um guia prático, passo a passo, para que qualquer idoso ou família saiba exatamente o que fazer diante da suspeita ou confirmação de perda auditiva. Essa é a rota da audição. Um caminho estruturado que começa no reconhecimento dos sinais mais simples e termina na adaptação plena dos aparelhos auditivos, com o cérebro protegido e a memória estimulada. Passo 1. Observação no dia a dia. O ponto de partida é prestar atenção a sinais práticos, dificuldade em acompanhar conversas, necessidade constante de pedir para repetir frases, aumento exagerado do volume da televisão, evitar telefonemas ou confundir palavras comuns. Esses indícios funcionam como os primeiros alertas de que a audição está mudando. Passo 2. Teste caseiro. Antes mesmo da consulta, é possível fazer testes rápidos e gratuitos em casa, disponíveis em sites confiáveis e aplicativos de saúde auditiva. Avaliar a percepção de palavras em ambientes ruidosos ou a audição de sons agudos já fornece uma primeira noção se existe perda auditiva significativa. Passo 3. Consulta com especialista. O próximo passo é agendar avaliação com um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Esses profissionais confirmam o diagnóstico, identificam o tipo e o grau de perda auditiva e descartam causas reversíveis, como excesso de cera. Passo 4. Exames objetivos. A audiometria tonal e vocal, além de exames complementares, mostram o mapa exato da audição e direcionam para o tratamento mais adequado. Esses resultados são essenciais para que a adaptação seja personalizada. Passo 5. Escolha do aparelho auditivo. Com base no diagnóstico, o fonoaudiólogo indica o modelo mais adequado, levando em conta não apenas o grau de perda, mas também o estilo de vida, as necessidades sociais e o orçamento do paciente. É importante entender que existem linhas básicas e premium, todas com benefícios reais. Passo 6. Adaptação progressiva. O idoso deve iniciar o uso de forma gradual, começando em ambientes tranquilos e ampliando para situações mais complexas.
Nesse período, o acompanhamento do fonoaudiólogo garante ajustes finos e orienta exercícios auditivos que aceleram o reaprendizado. Passo 7. Apoio familiar. A família precisa estar presente, incentivando, evitando críticas e celebrando conquistas. O ambiente acolhedor é decisivo para que o idoso não desista diante do estranhamento inicial. Passo 8. Revisões periódicas. A cada 6 meses ou 1 ano, o aparelho deve ser reavaliado e ajustado, conforme mudanças na audição ou novas necessidades do paciente. Esse acompanhamento garante que o benefício seja contínuo e efetivo. Seguir essa rota é mais do que uma recomendação médica. É uma estratégia prática de proteção cerebral. A ciência mostra que cada etapa vencida reduz o risco de declínio cognitivo e fortalece a memória. Por isso, o checklist da Rota da Audição deve ser entendido como um mapa de independência e preservação da identidade. Quanto antes ele for seguido, maiores serão os ganhos em qualidade de vida, autonomia e longevidade saudável.